Atenção. Terminou aí, Cláudio? Gravando. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UFC Entrevista. O UFC Entrevista é uma produção dos alunos do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Ceará. O nosso convidado é um dos grandes responsáveis pela cara que o jornalismo tem hoje em nosso estado, seja como jornalista ou como mestre dos melhores profissionais da atual geração. Agostinho Gorson trabalhou nos principais veículos de informação da cidade e do país. Foi presidente do Sindicato de Jornalistas, professor de jornalismo da UFC e hoje é ouvidor da Universidade Federal, além de apresentar o Rádio Debate na Universitária FM. Nessa edição do UFC Entrevista, contaremos com a presença de Carolina Areal, Ari Areia, Juliana Braga, Rosana Reis e eu, Victor Ramalho. Agostinho, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande voltar a essa casa. Estou aposentado já, né? Graças a Deus. Para vocês. Eu sou um professor meio duro, né? Então, um prazer muito grande voltar aqui e encontrar uma turma tão boa para bater um papo. Muita alegria. Agostinho, como a gente viu na abertura, o senhor teve uma grande atuação, uma atuação muito ampla, tanto na esfera sindical como nas redações. Como você se sente hoje um profissional realizado? Não, o jornalismo é bonito porque ele, todo dia, eu me lembro de um camarada que escreveu o seguinte, ele ganhou o prêmio, o Pulitzer, né, que é o prêmio mais importante do jornalismo norte-americano, e quando ele estava na festa, durante a festa, tal, aquela coisa toda, ele sendo elogiado, sendo aplaudido, ele olhou para baixo e viu o colega dele preparando uma pauta para o dia seguinte. Quer dizer, não acaba nunca, você pode ganhar o prêmio, o Oscar, no outro dia você está na rua, cobrindo matéria de buraco, com enchente, né? Você vai se ferir, você vai suar. Então, a nossa atividade ela não cessa nunca. Então, o jornalista realizado é aquele que está morto, né? Então, estou esperando a hora de ir para o cemitério para dizer, agora acabou. Porque até lá você continua no... O seu senso de observação da realidade é o mesmo. Eu posso não estar em atividade profissional, embora eu tenha um programa na rádio, mas todos aqueles sentidos que você desenvolveu como profissional estão presentes na sua vida cotidiana, né? Inclusive eu discuto com a minha mulher, porque a minha mulher é muito prolixa. Ela vai contar uma história, começa a aumentar a história, eu digo, minha filha, cadê o lead? Cadê? Faça, seja objetiva, me diga lá o que é que você quer. Então essa questão fica no seu cotidiano, essa objetividade, que é até irritante, o jornalista passa a ter essa objetividade, que fica, você passa a raciocinar tudo com muita rapidez, né? É na nossa atividade. Isso acaba no seu cotidiano interferindo também. Então, não está acabado, não. Eu sinto bem. O jornalismo é uma área que precisa fortemente de contatos. Agostinho, quando você veio de São Paulo para cá, você teve dificuldades de se inserir no mercado? Com certeza, porque, para você ter ideia, como estagiário de São Paulo, não me lembro a moeda, mas eu ganhava em torno de 9.500 cruzeiros. Na carteira, eu era estagiário, porque naquela época você tinha que fazer 150 horas de estágio para ter o registro profissional. Você era registrado, tem na minha carteira, registro profissional como estagiário da Rádio Tupi de São Paulo, onde eu fiz meu primeiro estágio, depois fiz estágio na Folha também. Estava lá escrito. Aí, então, eu ganhava 9.500 cruzeiros. Quando eu cheguei aqui, eu fui ganhar 3.500 e pouco. Então, né, veja aí a queda do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista da relação com o meio, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu não quero citar nomes, mas um colega meu, fui 8 vezes falar com ele para pedir emprego, e ele dizia, mas você não conhece ninguém, então não me dava emprego. Então foi uma coisa difícil, né, de vencer. Mas depois eu consegui uma vaga no Jornal O Povo, aí trabalhei lá 7 meses, mas eu fui demitido de lá. Porque eu rasguei um cheque e joguei na cabeça do diretor, né? Essa é uma história boa. Então, aí começou a minha cruz, porque onde eu chegava, disse, você bateu naquele cara, você esmurrou o cara, a história foi crescendo, né? Aí pronto, eu fiquei desempregado aí mais 1 ano e 3 meses, mais ou menos, até conseguir voltar a trabalhar. Graças a Deus, a minha mulher sempre foi uma pessoa autônoma financeiramente, né? E conseguiu segurar a manutenção da casa, a criação do meu filho na época e tudo. Foi uma época difícil, mas venci. Agostinho, e nesse período, você pensou alguma vez em desistir do jornalismo? Nunca. Nunca. Porque se eu não tivesse nascido para isso, porque eu demorei para descobrir que era jornalista.
Porque quando fui fazer jornalismo, o João do Rio, o Ronaldo Salgado, que é especialista, o João do Rio tem uma página deliciosa do João, que ele diz assim, toda pessoa que não dá para nada na vida, vai ser engenheiro, fracassa, vai ser médico, fracassa, vai ser gastrônomo, fracassa, acaba no jornalismo. Então, é uma profissão que acolhe todo mundo. Então, eu acabei jornalista e fiz uma escolha boa para mim, porque eu achava que tinha pretensões na época de fazer literatura, mas descobri que o jornalismo não é o espaço da literatura, né? Mas eu nunca, nem um dia na minha vida eu pensei em desistir. Sempre gostei da atividade e tive uma vida muito rica, com muita diversidade nesse meio. Então não tinha por que desistir nunca. Mas você nunca passou por nenhum momento de crise? Por exemplo, na revista Entrevista de 96, né, que o Ronaldo Salgado fez com você, você mencionava que talvez tivesse esse momento de desistir do jornalismo, que você estava muito perto. Por quê? Não, porque você chega, por exemplo, eu como fui presidente do sindicato, é mais ou menos como você cometer suicídio profissional, dependendo da atuação que você vai ter. Porque você fica marcado. Eu me lembro que eu chegava nas empresas para conversar com os colegas, e eles se afastavam de mim como se eu tivesse uma doença contagiosa. Aí, quando eu saí do jornal, eu chegava na calçada e eles vinham falar comigo, não, você me desculpe, mas é que se o fulano, o dono da empresa, vê eu conversando com você, ele vai pensar que eu estou... Então, é uma situação muito deprimente para quem defende os interesses daquela pessoa que está recusando conversar com você. Então, isso vai te dar um sentimento de frustração muito grande, né? Então, realmente, em alguns momentos eu tive um baque, mas pensar assim em desistir mesmo, pegar a minha carteira, então vou mudar a minha profissão, vou fazer outra coisa, nunca pensei nisso assim de forma absoluta. São momentos da vida, né? Você está casado, pensa, vou mudar meu casamento, mas são coisas da vida, né? A vida é assim, ela tem depressões, né? Você se levanta e vai em frente, a vida é assim, em todos os sentidos, em todos os momentos, inclusive na profissão de jornalista. Agostinho, nessas últimas semanas a gente teve o prazer de conversar com algumas pessoas que fizeram parte da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Certo. E dessas conversas a gente extraiu alguns depoimentos sobre você. Certo. Vamos conferir? Vamos lá, prazer. Ele não ficava calado, não aceitava as coisas calado. Então ele era um cara com uma capacidade, uma dinâmica de vida muito intensa. No fato do temperamento, essa questão do temperamento, talvez é o traço mais marcante da personalidade no primeiro momento, porque ele, por exemplo, eu me lembro do Edson Queiroz, o dono do jornal Diário do Nordeste, o empresário, dono do grupo Edson Queiroz, que faleceu num acidente de avião. O Edson Queiroz chegava no jornal para dar brinde para as pessoas e jogava os brindes assim, não dava na mão, o rosto pegava e rebolava o brinde no peito dele, não aceitava. Se quer me dar algum brinde, vem aqui na minha mão e me dê na minha mão, não jogo não, porque eu não aceito. Agostinho, a gente sabe que, mesmo com relação a esse episódio que o Ronaldo citou, envolvendo o Edson Queiroz, a relação de vocês era uma relação de bastante respeito, né? Com o Edson? Sim. Sim, com certeza. Como é que era, assim, a relação a sua com os patrões, com os colegas de trabalho? Não, é o seguinte, você tem que se impor, né? E o patrão ele tem que entender que você é um cara inteligente, que você não está lá de graça. Então, você pegar e aceitar tudo que ele manda você fazer é o caminho do fracasso. Porque você vira um burro de carga, né? Qualquer coisa parecida. Agora, você tem que mostrar para ele qual é a sua competência. Eu acho que o jornalista tem que brigar pelo espaço dele. Eu tenho uma figura de linguagem que eu usava na minha sala de aula, é o seguinte, o jornalista é como aquele cachorro que tem uma corrente e uma coleira no pescoço. Se você passar na frente da casa, o que o cachorro faz? Ele estica a corrente, né, preso na corrente, e de lá ele late. Então o jornalista é a mesma coisa, ele tem que esticar a corrente e latir dali. Então o patrão tem que ser alcançado por esse latido seu. Você foi um cara assim. Agora, com o Edson Queiroz, tive um bom relacionamento com ele, como tive com o Demócrito Duma também, era do jornal O Povo. Agora, era um tratamento respeitoso, mas demarcado pela diferença ideológica e política. E pela razão da ação sindical. Então, essa divisão era intransponível, ela é intransponível. Você pode ser uma pessoa cordata, elegante do ponto de vista da educação, você sair sem bater uma porta, você dizer bom dia, né? Você tratar bem a pessoa e você manter a sua posição rígida no que diz respeito àquelas questões que você defende em nome de uma categoria. Às vezes nem aquilo que você acredita, mas se você é o presidente de uma categoria, aquilo foi votado, é uma maioria, você passa a respeitar aquele ponto de vista e defendê-lo
com unhas e dentes, é assim que eu penso, né? Agora, essa questão de ser duro é engraçado. Eu me lembro de uma negociação, uma vez a gente estava lá numa sala na Verdes Mares, na sala do meu amigo de Manorões. E lá pelas tantas, o Manuelito Eduardo, que era o presidente do sindicato dos patrões, começou a gritar com a gente. Ele ficou vermelho da cor de um tomate e gritava desesperado. E o pessoal me cutucava embaixo, disse: reage, reage. E eu fiquei esperando ele acabar aquele momento de tensão dele. Quando ele acabou, eu disse assim: Manuelito, você já acabou? Ele disse: já. Eu dei um murro na mesa. Ninguém esperava esse murro. Aí, pá! Aí todo mundo ficou assustado. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Disse: tá, gritar também sei. Aí a negociação pegou outro clima e tal. Então você tem que ser mala, né? Para poder sobreviver. Tem que lutar. Mesmo com o seu temperamento forte, você sempre foi chamado para liderar cargos de chefia, como chefe de redação, editor. A que você acha que se deve isso? Ao poder de liderança, né, que eu sempre tive. Do tempo que eu sou formado como jornalista, e o tempo que eu não era jornalista, também sempre fui chefe. Sempre fui chefe em alguma coisa. Né? Se eu fosse bandido, eu era chefe de quadrilha. Eu seria o chefe do PCC, um negócio assim, né? Mas aí é a questão do temperamento mesmo, de conduzir, saber. Quem lidera tem que tomar decisões. Aí o pessoal assim: mas como é que você tomou essa decisão? Você toma a decisão. Se está certo ou errado, você vai ver depois. Né? A nossa atividade de jornalista é legal por causa disso, porque você vai fechar um jornal, você não pode ficar, né, tendo aquelas ideias, né, matutando. Não. Você toma a decisão. No dia seguinte vê a confusão que dá. E continua o barco. É assim que a coisa funciona. Por isso que liderar é tomar decisão. Saber tomar decisão. Agostinho, você já teve experiências em TV, no jornal impresso, rádio. Teve alguma área dentro do jornalismo que você acha que poderia ter exercido e não exerceu? Ficou faltando alguma coisa? Não, ficou faltando essa questão da internet hoje, que é um tipo de... As novas tecnologias, as redes sociais, isso não me fascina, não me fascinou. E é uma questão que eu percebi que eu fiquei defasado. Uma das questões que me levou a me aposentar é que eu tive dificuldade de acompanhar essas novas mídias, né? E, por achar que elas são tolas, né? Você, por exemplo, o Twitter, um cara fica o dia todo no Twitter. O que é que um cara desse vai aprender? Né? Vai ler um livro, pô. Fica lá no Twitter o dia todo, vai negócio de Facebook. É bom? Tecnologia, mas não é por aí que você vai aprender a ser um bom jornalista. O bom jornalista tem que ter tudo conteúdo. E o conteúdo vem da leitura, do exercício intelectual, né, da observação da realidade. E essa observação vem sobretudo da leitura. Se você fica o dia todo nesse negócio de Twitter, Facebook, você vai virar um idiota para fazer matéria de 5 linhas. Não é por aí que nós vamos chegar a melhorar o jornalismo. Agostinho, aproveitando isso que você falou sobre o perfil do jornalista atual, o perfil do jornalista hoje ele difere muito do jornalista há 30, 40 anos. Então, em uma declaração, o Mino Carta falou que o jornalista de hoje ele não tem nível intelectual nenhum, ele não tem conhecimento. O que é que você acha disso? Não, eu acho que essa crítica do Mino Carta, ele tem razão, porque na nossa geração, e que a dele, um pouco antes da minha, né? Pelo menos umas 2 minhas da minha, o Mino Carta tem bem bastante idade. Eu estou com 60 anos, vou completar agora. O fato é que nós éramos formados com leitura, né? Leitura de manhã, de tarde e de noite. E essa juventude de hoje, por uma razão socioeconômica e extremamente complexa, não tem essa formação. Então, quando você chega no jornal, o cara tem aquela informação técnica restrita àquela pauta. Né? Ele não pode divagar muito. Mas isso aí também é um estranhamento inicial. Porque também, se você tem capacidade intelectual, você vai avançar. Eu tenho 60 anos de idade, como é que eu posso competir com vocês que têm 20? A lógica que a bagagem que eu tenho de leitura, até de bula de remédio, né? de revista de sacanagem, é muito maior do que vocês. Então, é lógico que eu sempre vou ter um conteúdo maior. Então, se vocês forem trabalhar com isso, é um bando de analfabetos. Não é. São pessoas em construção. Então, esse desconto tem que dar um desconto para o Mino Carta aí. É um pouco assim, mas também tem a nova juventude que está se formando. É assim mesmo, o processo de aprendizagem é esse. E as formas o modelo mental mudou. Antes a criança tinha que ir para a escola, ter que decorar a tabuada. Essa coisa está acabando, porque tem lá já o tablet, tem não sei o quê. Vai ficar aprendendo a fazer conta.
Né? Nós temos num momento da humanidade que esses modelos mentais estão em transformação. Então as crianças vão aprender outras coisas. Não tem necessidade de ficar aprendendo tabuada. Vai usar o cérebro para produzir outra coisa, né? Para produzir vacina, para produzir tecnologia. Então a cabeça é outra hoje. Você disse que um dos motivos de você ter abandonado o jornalismo, né, se aposentado como jornalista, foi Não esse abandonei, uso... não. Eu estou aqui na atividade, né? Ter encerrado a carreira de alguma encerrei a carreira maneira. como professor, né? Uhum. Mas no jornalismo não, eu continuo ativo. Mas você citou as mídias sociais. Eu tenho meu rádio debate, todo dia eu estou lá fazendo entrevista, entrevistando 3, 4 pessoas, estou ativo, sim. Mas você considera que as mídias sociais, Twitter, Facebook, são ferramentas de apuração para o jornalista ou não? Olha, são ferramentas importantes hoje. Primeiro que você não pode conhecer que o mundo mudou. E elas, tecnologias vão chegando, você sendo incorporado, você não pode chegar e dizer, isso não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com isso. O meu programa tem lá, a Raquel Chaves, que é minha produtora, tem lá no Twitter, tem lá no Facebook, que ela acompanha. Eu que não me preocupo com esse tipo de coisa, mas é essencial você ter contato com essas mídias. Elas são importantes pela rápida difusão de uma ideia, de um pensamento, de uma informação. É extraordinária a capacidade de capilaridade que tem a internet. Né? Quer dizer, você pega uma mensagem e joga no Twitter, dali tá 1 bilhão de pessoas estão sabendo da história. Você dá uma informação aqui lá na China, você recebe um e-mail. Isso é uma coisa extraordinária, fantástica, você não pode desconhecer. Quando você tem um computador na mão, você está falando para o mundo, você não está falando para uma pessoa só, você está falando para uma multidão. Você nunca sabe, você joga uma mensagem na internet, você não sabe quantas ondas, né, essa informação vai percorrer para chegar a uma pessoa. É mais ou menos como aquela história de jogar uma garrafa no mar, né, uma mensagem. A garrafa um dia vai chegar na praia. Então a internet é isso aí, então você não pode desconsiderar. Agora, você se tornar escravo disso é que eu acho um problema sério. Então o jornalista ele não pode achar que a tecnologia substitui o conteúdo. Não é você apertando o botão que você vai dizer que você é um bom jornalista. Você tem que saber isso, mas isso é uma questão mecânica. Não é uma questão de conteúdo. Você tem que ter conteúdo, leitura, vivência, entender o mundo, como isso é construído, qual a história do seu país, a história do seu povo, do seu estado, do seu município, quais são os dramas sociais que essa sociedade vive. Meu Deus do céu, tem tanta tragédia no mundo, debaixo do seu nariz, e você fica preocupado com mídia. Não, você tem que ter esse sentimento. Agora, o resto é ferramenta. Substituir a máquina de escrever pelo computador. Então, é isso que ocorreu. Agostinho, vamos ver mais um depoimento? Sim, pois não. E o momento da greve do jornalista de 88 foi um momento muito rico, né? Porque foi um momento em que nós nos irmanamos mais e mais ainda, a tal ponto de que o Agostinho, naquele momento, ele surgiu como o meu sucessor, digamos. Né? Eu estava na presidência do sindicato, não achava que deveria abrir o espaço para outra pessoa, eu nunca quis ser um sindicalista profissional, como os que existem hoje por aí. Então, o Agostinho, naquele momento muito difícil para nós todos, né? O Agostinho surgiu naturalmente como uma liderança capaz de aglutinar, né, aquelas forças que estavam, digamos, sofridas em consequência dos resultados da greve. Agostinho, o Newton ele era o presidente do Sindicato de Jornalistas na época da grande greve, da categoria que aconteceu em 88. Mas acabou que você se tornou um grande líder. Como foi esse momento? Não, grande líder não. É o seguinte, a minha eleição no Sindicato de Jornalistas é uma coisa curiosa que tem que entrar para os anais da história. Né? Pelo seguinte fato, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, eu nunca pedi um voto na minha vida. Eu nunca peguei um telefone e disse assim, Vitor, vote em mim aí, que eu quero. Não, nunca aconteceu isso. Aconteceu o seguinte, foi mudada, da gestão do Newton para a minha gestão, foi mudado o estatuto do sindicato. E o estatuto, então, previa uma governança colegiada. 7 membros da executiva, os 7 com os mesmos poderes de decisão, e eles, em revezamento, ocupariam a presidência do sindicato. Que já esse nome presidente seria, inclusive, banido da instituição, mas a nossa categoria ela é presidencialista. Então, não teve como tirar o nome de presidente. Bom, aí foi feita a eleição e eu estava na executiva. Como foi feita a chapa,
por ordem alfabética, meu nome é Agostinho, meu nome foi para o primeiro da chapa. Então todo mundo votou em mim, o Agostinho vai ser o candidato. Então eu fui eleito por um acidente. Tanto é que não tem uma foto minha com o pessoal da chapa. Porque eu não era o líder da chapa. O pessoal que inventou esse negócio, que o Agostinho era o cara. Então eu acabei entrando nesse samba de graça. Só que deu certo, né? Porque eu consegui manter os 3 anos, fiz uma boa gestão, na minha avaliação, uma gestão ótima. Eu tive uma das melhores diretorias que um presidente de sindicato pode ter. Meu secretário-geral era o Ronaldo Salgado. Né? Então, é um cara que organizou minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. Eu me lembro que eu viajava, o Ronaldo fazia as pastas com todos os papéis para eu viajar, com 10 minutos eu perdi a pasta. Então, o cara, eu sempre desorganizei tudo. Né? E ele, o cara paciente demais, e organizou. O Ronaldo era o cara que dava o norte da discussão. Disse, olha, a discussão vai para cá. Ele e o Nilton Almeida, a Ivonete Maia também participavam desse processo, porque na época a Ivonete era presidente da CI, Associação Cearense de Imprensa, o Nilton Almeida era secretário-geral da FENAGE. Então, veja bem, eu fui um cara eleito com um suporte político muito importante. A Ivonete tinha sido, por 2 vezes, presidenta do sindicato. O Nilton também. Quer dizer, então, eu peguei todo esse rescaldo. Então, eu tinha colaboração e a experiência de todos eles. Então, fui um cara feliz do ponto de vista do momento que eu estava vivendo e tive a força que esses colegas representavam para mim. Então, foi uma pessoa bem-sucedida por conta disso. Agostinho, assim, foi uma coincidência essa eleição como presidente do sindicato, mas assim, você acabou se dando muito bem como presidente e fazendo uma gestão que é lembrada até hoje. Além do sindicato, você também foi secretário do governo Maria Luísa, não foi isso? Mas mesmo assim nunca se filiou a partido nenhum, por quê? Olha, essa questão da ação partidária do jornalista. Se você quer ser político, vá ser político. Você quer ser do PT, você quer ser do PSDB, você quer ser do Democratas, né? Você quer ser uma porcaria da bancada rural, vá ser o que você quer. Mas não misture as coisas. Faça um jornal em nome do seu partido, assinando lá, né, que você é presidente do partido e presidente do jornal. Mas não misture as coisas. Jornalismo é uma coisa. Então você, como profissional, você vai ter essa experiência, mas você tem que guardar uma distância dessa coisa, porque senão você é engolido pela máquina. A máquina tritura você. Então o jornalista ele tem que ter essa percepção de que ele está entrando naquilo como... Ele tem um compromisso político. Você não pode entrar numa... Quer dizer, não vou me molhar. Você se molha, mas você sabe que você se enxuga. Né? Então você tem que ter um distanciamento dessa questão. Então eu nunca tive filiação partidária, mas sempre tive militância política, sem necessariamente ser ideológico ou partidária. A ação política nossa é permanente. Você está todo dia lutando contra as injustiças, você está todo dia escrevendo denunciando o fato. Então é uma ação política muito forte. Ser sempre de oposição a alguma coisa. Ser jornalista é ser sempre oposição a alguma coisa. Silêncio. Gravando. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais UFC Entrevista. Para frente. Volta. A volta do intervalo. Voltamos a apresentar o UFC Entrevista, que hoje conta com a presença do professor Agostinho Gossa. Professor, o senhor falou que considera a sua gestão como presidente do sindicato uma gestão ótima. Mas não disse isso. Fui avaliado como tal. Eu não tenho essa pretensão, não. O senhor a sua gestão foi avaliada como ótima. Mas, por amigos, aí não vale. Pula isso aí e refaz a pergunta direito. Faça a pergunta direta. Não, mas pode fazer, espontâneo. Brincadeira. Vai. A gente sabe que o senhor também passou por momentos de alta tensão enquanto presidente, né? Certo. Que o senhor foi até criticado, inclusive, pela jornalista Dízia Sá, por terem colocado um paulista na presidência do sindicato. Não sei se foi a Dízia que criticou. Eu sei que na época todos os meus defeitos, se é que isso é defeito, foram realçados, né? Então essa bobagem de você discriminar uma pessoa pela origem, né? Se é paulista, se é cearense, se é mato-grossense, isso é uma bobagem. Mas eu fui vítima desse tipo de coisa e quando meu pai e minha mãe eram cearenses. E eles em São Paulo também sofreram preconceito por serem nordestinos, né? Então eu já tinha experiência já. Então quando eu cheguei aqui, eu tive ao contrário, né?
porque eu era paulista, o pessoal dizia que o pessoal dizia na época, chamava o Sul Maravilha, né? Então toda pessoa que tinha uma presença assim, de maior liderança, acabava sendo debochado por esse tipo de coisa, né? Mas não sei se foi a Aziza que disse isso não, porque eu acho uma pessoa tão inteligente, acho que ela não tem dito isso não. Alguém disse isso, mas acho que não foi a Aziza não. O que houve na época foi uma dificuldade de eu conseguir, houve uma fiscalização muito forte do sindicato para ver quem estava com a documentação em dia. E o meu diploma demorou, porque tinha que ser carimbado não sei se tinha que passar na USP, carimbar, porque tem aquelas universidades que podem carimbar o diploma. Então eu cheguei aqui e trouxe uma declaração de que eu tinha concluído o meu curso e faltava esse documento, que era uma coisa que escapava à minha vontade. Então algumas pessoas disseram não, que eu era um falso jornalista, essa coisa houve realmente, mas não tenha sido acusado ou tenha sofrido uma campanha, né? Agostinho, você como... Só um minuto, deixa o Cláudio enquadrar aí. Está faltando alguma coisa? Não. Era com o Cláudio ali, porque a câmera estava no ponto e ele mudou. Tranquilidade. Continuando, Carol, por favor. Agostinho, você ainda como presidente do sindicato, você comandou o 25º Congresso Nacional dos Jornalistas, que ajudou a reerguer a instituição. O que você acha que hoje deveria ser feito para o mesmo objetivo? Acho que devia ser feito um outro congresso, porque anima, dá força à categoria, passa a ser uma responsabilidade da cidade, do Estado. Houve um envolvimento na minha gestão, eu consegui o envolvimento do governador Ciro Gomes, na época, com quem eu tinha brigado 15 dias antes, voltei para pedir apoio. Ele não negou. Na época ele deu o equivalente a 80% dos recursos que o Congresso custava. Foi um apoio muito importante. Consegui o apoio também do então presidente do Congresso Nacional, o senador Mauro Benevides, né, que hoje é deputado. Ele foi importantíssimo. Tive o apoio do Banco do Nordeste também e, residualmente, o apoio da Prefeitura de Fortaleza, na época do Juraci Magalhães, e também do Banco do Brasil. E outros apoios que eu fui conseguindo. A Marque Propaganda, do Nazareno, nos ajudou desde o primeiro momento, fazendo toda a parte gráfica do projeto. Quer dizer, foi um conjunto de forças que eu consegui aglutinar. E agora o meu poder de negociação passou pela capacidade de envolver o governador, na época, envolver o senador, que na época era o presidente do Congresso Nacional. Contar uma história interessante. Eu fui a um banco, não vou dizer o nome, fica entendido aí nas entrelinhas, que eu não vou fazer campanha contra ninguém. Bom, mas eu fui a um banco lá, quando eu cheguei lá, o cara me recebeu de pé, não deixou eu nem sentar. Aí eu disse assim, eu vou pegar esse cara. Aí o Mauro Benevides era o presidente do Congresso Nacional. Cheguei lá com a minha malinha, 4 horas da tarde. Aí ele disse, rapaz, foi o dia que estourou um escândalo dentro do Congresso de tráfico de drogas. Então estava uma confusão da jornalista para todo lado. E a sala do senador é pequena, a antessala dele é pequena. Era um trânsito de pessoas, eu fiquei sentado lá. Ele me atendeu por volta de 7 horas, 7h30 da noite. Ele disse, presidente, como é que está o nosso sindicato? Está uma porcaria. Porque eu fui agora lá no banco tal, e o cara nem me recebeu. Ele pegou, ligou para o presidente do banco, o cara mandou o cara me atender no dia seguinte. Cheguei no dia seguinte lá, eu fui tratado, parecia o rei do Sião, né? Com todas as mordomias e tal, essa coisa toda. Então o Mauro foi um cara importante, o Ciro foi uma pessoa importante. Então eu tive esse apoio, não posso negar que teve todas essas coisas. E a categoria vibrou com essa questão, entendeu? Todo mundo, na época nós escrevemos 450 pessoas, uma coisa muito bonita, muito forte, animou, né? Acho que se fizesse uma coisa desse porte hoje, e tem condições de fazer, daria uma injeção de ânimo nos jornalistas, para eles se verem, né? Porque o jornalista hoje no Ceará, ele não está se vendo. Ele se forma numa faculdade particular, hoje tem as faculdades particulares, então é muito esparso, né? Esse espaço de encontro. Se você fizer um congresso desse, você vai criar um envolvimento, você pode criar uma motivação coletiva muito importante, que eu acho que seria uma coisa essencial para levantar o ânimo da categoria.
À época, houve esse levantamento de fundos junto a políticos e pessoas privadas também, capital misto, né, no caso dos bancos. Você não acha que isso amarraria um pouco os jornalistas ou comprometeria o sindicato? Não. Quando você faz um evento desse, você está colocando em evidência o nome da cidade, o nome do Estado. E quando você vai pedir uma verba para o governador, ou para o prefeito, ou para a prefeita, ou para quem quer que seja, você não está pedindo um favor. Ele recolhe impostos que você paga, todos nós pagamos. E o fato é público, eu não estou fazendo congresso para me beneficiar. Estou fazendo congresso para uma categoria que vai estar formando quadros, então tem responsabilidade do governante. Isso não implica que você está fazendo lá olha, agora eu vou puxar teu saco. Não é isso, não. Pelo contrário, ele tem que fazer porque é obrigação dele. E você vai lá pedir, não vai pedir, você vai exigir. Você não está, olha, vim aqui, governador, me ajude. Não. Você está reivindicando em nome da categoria. Ó, governador, nós temos um congresso para fazer, vai ter tais e tais palestras, nós vamos trazer alguns jornalistas mais importantes do país, e o senhor tem responsabilidade para receber mesmo esse povo. O que é que o senhor pode ajudar? Tem lá verba para isso. Tem a verba que é destinada a eventos, você vai tirar uma parte dessa verba. Então você não faz nenhuma adesão ideológica às pessoas que patrocinam ou lhe ajudam nesse processo. Eu jamais faria um negócio desse. E recomendo que ninguém faça. Porque aí vira uma coisa que não é uma coisa sadia, né? Então, e longe disso. Você tem que exigir porque é um direito seu, um direito da categoria. Você acha que caberia isso nos dias de hoje para o sindicato que nós temos hoje? Caberia, lógico. Se eu fosse negociar com o governador Cid Gomes, conversaria com ele de igual para igual. Né? Quer dizer, num gesto num gesto político. Vamos fazer uma coisa boa para o Ceará. O que é bom para o Ceará. Então, por que o governador não vai participar? Se eu for conversar com o prefeito Roberto Cláudio, converso com ele do ponto de vista político, administrativo, sem nenhum tipo de adesão a isso ou aquilo. Agostinho, alguém que te conhece bastante nos confidenciou algumas coisas sobre você. Fica à vontade. Vamos dar uma olhada no VT. O que ele gosta mais de fazer é de ler poesia e beber uísque. Então ele lê bastante. Desde pequeno, na época que ele era menino, os coleguinhas dele iam para as baladas e ele ficava lendo. O pai dele falava, leva o Agostinho, vai namorar o Agostinho. E ele lendo. Então ele já lia Castro Alves, Álvaro de Azevedo, com 12 anos, 13 anos ou menos. Então ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler. Ele não gostava de estudar, mas de ler ele gostava muito. Ele passou a faculdade todinha com um caderno. Do primeiro ao último ano era um caderno. O que eu lembro muito era quando ele era da Folha de São Paulo, que ele era, como é que chama? Correspondente, é. Aí tinha um telex lá da cama da gente. Aí você imagina que 2 horas da manhã era chegando as coisas. Então isso aí passou, o tempo que ele estava lá, era eu, Agostinho e o telex, né? Eu sei que ele já passou por todos os jornais, né? Então em todos ele tinha muita amizade, foi presidente do sindicato. Então quando a gente menos esperava, chegava todo mundo já com um monte de salgadinho, engradado de cerveja. E ele não trazia. O sindicato chegava. Sempre que chegava era tranquilo, porque lá em casa sempre é assim, as portas abertas. Eu sou suspeita para falar, né? Porque a gente se dá muito bem. Acho que se eu fosse casar de novo, eu queria casar com ele. Obrigado, vamos ouvir. Agostinho, e se você pudesse voltar no tempo, casaria de novo com a dona Núzia? Tranquilo. Como é que é estar casado com a mesma mulher há 36 anos? Não, porque essa questão da paixão, né? A paixão, você tem aquela paixão e depois você tem que administrar. Você sempre vai lembrar do gosto daquela paixão. Por isso que é importante, né? E você, quando constrói uma vida junto, você tem filhos e tudo mais, você desenvolve outras formas de identidade com aquela pessoa que você ama, né? Então, você não constrói isso sozinho. É uma construção conjunta, sua e dela, né? Do seu parceiro ou da sua parceira. Então, eu voltaria com ela tranquilamente, sem nenhum problema, porque ela foi uma pessoa responsável pelo meu êxito em muitas coisas. Se não fosse ela me dar o suporte psicológico, como vocês viram, e financeiro também, eu não teria conseguido o que eu consegui, né?
Então, com certeza eu votaria. Você foi uma criança e um adolescente diferente dos outros, começando pelos hábitos literários. Quem te influenciou a se interessar pela literatura? Eu não me lembro assim, de alguém que tenha me influenciado. Eu só me lembro de uma figura que eu vi num livro uma vez. Era um livro feito de papel jornal. E tinha uma figura de um poeta, que era um cara até dentuço. Aí eu pensei assim, rapaz, eu acho que eu vou ser esse cara aí. Mas eu era criança, eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos. Então eu comecei a ler essas coisas e me interessar por isso. Não tive incentivo do meu pai, que sempre me viu como um desperdício, né? Tanta inteligência, mas é um desperdício. Devia estudar engenharia naval. Eu não sabia somar nem 2 mais 2. Então eu comecei a me interessar pela literatura e fui comprando os livros da minha cabeça. Aí quando eu, depois da minha primeira, segunda expulsão da escola, eu consegui uma professora que me incentivou a ler alguns poetas com um certo critério. Então comecei por aí. Eu era um aluno muito danado e eu estava numa aula aprontando o tempo todo e a professora mandando eu calar a boca, né? Aí ela escreveu um poema do Camões na lousa, aquele poema do amor, não me lembro o título. Aí eu sei que amor é feito que dói inocente, aquela coisa. Aí fez no quadro e ela disse, venha para cá, você vai interpretar esse poema aí. Se você não conseguir é 0, né? Eu me lasquei. Cheguei lá, eu li o poema e fiz uma interpretação tão clara que ela ficou fascinada. Aí ela me levava para todo canto, eu virei um boneco. Aí então ela pôs um poema do Fernando Pessoa. Aí eu tinha uma capacidade de leitura do poema que eu descobri ali na hora, então fui levado para esses poetas por isso. Né? Então fui minado por isso. E você acha que a literatura influenciou no seu modo de fazer jornalismo? Tranquilo, eu não seria jornalista sem a questão romântica. Não é possível você amar uma profissão como essa sem um traço romântico na alma. E os românticos brasileiros, que eu li na época, Castro Alves, Gonçalves Dias, Alves Azevedo, Fagundes Varela, eu sou apaixonado por Fagundes Varela, esses caras deixaram em mim, eu fiquei impregnado desses caras. Então eu tinha que matar, eu tinha que morrer. Então eu resolvi morrer pelo jornalismo, né? Muito bonito isso, né? Acabei nessa ciranda que eu estou hoje. É fascinante, eu não me arrependo de nada, não. A gente sabe que o senhor também escreve poesias, né? E há alguns anos, em entrevistas que o senhor já deu, o senhor falou que não pensava em divulgar essas poesias e que se alguém fosse fazer seria depois de o senhor morto. Mas nos foi confidenciado que o senhor está pensando em divulgar isso para os amigos. Eu pretendo fazer um livrinho para distribuir só para os amigos, não vou fazer lançamento, porque não tem essa pretensão. É porque eu estou completando 60 anos e você faz um balanço da vida que foi até hoje, né? Eu acho que eu vou dar uma chance para os poemas que eu tenho. São coisas simples. Eu não sou um poeta inovador, criativo, né? Ninguém espera de mim nada. Simplesmente eu tenho alguns poemas escritos, né? Eu gosto de escrever sonetos, que eu gosto de treinar essa questão. Então vamos ver, mas é só para os amigos que eu vou escrever, não vou fazer lançamento, não vou virar poeta. Né? E a vontade de queimar a ponta dos dedos na eternidade? Isso aí foi uma brincadeira quando eu era menino, pediram para eu fazer uma redação. E eu redigi isso aí mesmo. O tema acho que era para falar de brinquedos, um negócio assim. Eu redigi uma quadrinha que dizia assim, sou criança, não quero brinquedos, só desejo queimar, não, sou criança, não quero felicidade, não, sou criança, não quero felicidade, só desejo queimar os dedos na chama da imortalidade. Eu escrevi isso, entreguei para a professora. Ela disse, esse menino baixou um santo nele, porque um cara com 14 anos falar imortalidade é uma doença, né? Então, isso aí foi uma coisa que as pessoas começaram a observar que eu tinha essa capacidade de pensar essas bobagens, né? Então, foi por aí. Mas nunca foi uma coisa assim que eu gosto de ler, mas escrever já é mais difícil, porque seriam uns poetas tão geniais que eu nunca vou fazer um negócio desse, né? Mas você faz um exercício ou outro, tá para passar limpo. A sua adolescência teve esse traço da poesia, da literatura, e também tem outras histórias que é de conhecimento público, mas que ainda causam dúvidas. Por exemplo, como foi esse fato de você ter morado na rua durante anos? Como você foi parar lá e como é que você conseguiu sair? Não foi durante anos. Eu morei um ano e pouco, porque a minha mãe ficou cega e ela
depois perdeu a memória, eu tive que sair de casa, meu pai casou, eu não aceitei minha madrasta, eu fui de casa. Então eu fui criado solto, né? Morei em favelas, enfrentei dificuldades muito grandes, passei fome, literalmente passei frio, porque São Paulo é uma cidade fria, em algumas épocas do ano, mas eu encontrei ajuda de muita gente, né? Eu não me perdi porque Deus foi muito bom comigo. Tem uma instituição que é dos crentes, eu não sou crente, não sou católico, não sou nada, mas essa instituição eu quero fazer justiça a ela, porque essa instituição, eu esqueci o nome agora, não sei como é que aconteceu isso. Eu vou lembrar. Eles me pegaram, eu fui pedir ajuda, eles me deram roupa, me deram acolhimento, né? Eu fui levado para o juizado de menores e meu pai foi me buscar. Exército da Salvação, que é uma instituição ligada aos crentes, né? Os pentecostais. Foram fascinantes comigo, me trataram muito bem e eles foram muito importantes na minha vida, porque a partir dessa volta para casa foi que eu consegui reestruturar a minha vida um pouco. Mas sempre fui um cara de fujão, sempre fugi de casa. Aos 4 anos já tenho história minha de fugindo de casa e sendo pego num galinheiro todo sujo de cocô de galinha, porque eu fugia de casa, né? Então eu sempre fui um fujão. Então não teve jeito. Agostinho, nesse período que você passou nas ruas, qual foi a sua maior experiência e qual a sua grande dificuldade? Olha, a maior experiência e dificuldade junta tudo é a fome, é o frio, a humilhação que você sofre, né? Eu andava com uma fronha de travesseiro, uma roupa dentro, comia quando podia, quando não podia não comia, e era assim, né? Então, fiz pequenos trabalhos. Então, essa é a grande lição que você aprende, né? E aprende também que existem pessoas muito boas. Eu conheci pessoas maravilhosas na minha vida. Nunca Deus faltou comigo, eu não posso me queixar disso. Sofri, mas também aprendi muita coisa. Agostinho, essa sua experiência nas ruas, você acha que interferiu na sua escolha pelo jornalismo, assim, pelo esse seu desejo de justiça social? Olha, uma vez eu fui participar de uma seleção de bolsa para uma universidade francesa, que eu não ganhei, obviamente, a bolsa. Universidade de Bordeaux. E os camaradas fizeram a seguinte pergunta: por que você é jornalista? Explique isso levando em conta os aspectos sociais, econômicos, etc. Então. Aí eu escrevi, passei 6 meses para escrever esse negócio. Tinha que ser escrito em francês. Aí eu pensei, mas por que eu vim ser jornalista? Aí eu descobri que o jornalismo é uma forma de você fazer uma autobiografia contada pelos outros. Você conta a história do outro e está contando a sua própria história. É como se você contasse aquilo que vê no espelho, sem ter noção de que quem está no espelho é você, e não aqueles que você enxerga. Então eu vejo o jornalismo nessa perspectiva, que é um processo autobiográfico, porque através dele é possível você resgatar os valores que você tem impregnado em você, né? Como eu sofri muito na juventude, obviamente que meu espírito convergiu para ser solidário sempre com essas pessoas que estão nessas circunstâncias. Então, isso do ponto de vista da formação do caráter, da formação do pensamento ideológico, foi fundamental na minha vida profissional, afetiva, emocional, no casamento, em tudo na minha vida, essa coisa influiu bastante. Agostinho, você demonstra ser bastante justiceiro. E teve um momento em sua vida que você brigou com um homem por causa de 20 centavos. Foi a história do jornal O Povo. Um dos diretores do jornal, porque já faleceu, não seria elegante da minha parte falar o nome dele, né? Mas realmente eu vi ele fazer um homem chorar por causa de 20 centavos e marquei aquilo, né? Se eu pego esse cara, e peguei mesmo. Você já chegou a sofrer muita injustiça na sua vida? Não, justiça não, eu não posso reclamar, porque eu sempre fui um cara muito danado, né? Não dá. A porrada vem, né? Se apronta, a porrada vem. Faz parte da defesa do outro. O adversário está lá para isso mesmo. Você tem que insultar o patrão, você tem que insultar o capital, você tem que brigar. Eles achar que você vai falar mal do capital e não vai receber uma bordoada de volta, vai. Então não me queixo dos meus adversários, não. Eles até que jogaram limpo comigo. Tem muita gente que diz que não escolheu o jornalismo que o escolheu. Você se sente assim, meio que predestinado a essa profissão ou conseguiria escapar de alguma maneira? Você é resultado das escolhas que você faz, né? Acho que aí pode haver uma combinação, né? Oportunidades que você tem, essa coisa toda. Mas você que
escolhe o que é que você quer ser, né? E você, inclusive, na hora de você pode até mudar. Diz, não quero ser isso, vou ser outra coisa, mas é opção sua mesmo. Existe uma história que o seu sonho na infância era ser confeiteiro de bolo. Ah, sim, não. Mas aí, se vê fazendo qualquer outra profissão. Vamos voltar para o melhor da vida, né? Porque, na verdade, a primeira profissão que eu queria ter era enchedor de pneu de avião. Eu fui levado para o aeroporto de Congonhas, eu morava perto, e vi um cara encher um pneu do avião. Eu fiquei fascinado com aquilo. Pneu enchendo. Você pode ser profissional nesse negócio aí. Depois, já na adolescência, eu convergi para ser confeiteiro de bolo. Porque eu adorava bolo, né? Então eu passava naquela vitrine, eu via aquele cara fazendo aquele bolo. Mas que arte de fazer bolo. E minha mãe era uma excelente cozinheira e fazia uns bolos lindos para mim. Eu tive uma infância muito bonita por conta disso. Então eu tive pretensões de ser confeiteiro. Ainda bem que não fui, né? Porque sou diabético, já pensou o sofrimento? Não tem condição, né? Mas era uma coisa que sempre me fascinou, é ver alguém fazer um bolo. Muito bonito. Voltamos no próximo bloco. Não saia daí. Gravando, aí depois intervalo. Ó, olha pro Agostinho, ele acabou de falar. Tá. Aí vira pra câmera, tá bom? Tá certo. Vai. Voltamos no próximo bloco. Não saia daí. Certo, faça assim. Faremos um breve intervalo. Não saia daí. Vai. Faremos um breve intervalo. Não saia daí. Perfeito. Cláudio, vamos a um silêncio no estúdio. Gravando. Retornamos com o UFC Entrevista, hoje com a presença de Agostinho Gossa. Agostinho, você acha que se tivesse seguido a carreira jornalística em São Paulo, teria o mesmo sucesso que aqui em Fortaleza? Não, primeiro que aqui eu não acho que foi um sucesso. Eu acho que foi uma coisa vibrante. Mas não acho que tenha sido sucesso, não. Eu ocupei cargos importantes e tudo, não posso me queixar. Mas São Paulo talvez eu teria o mesmo caminho, porque eu trabalhei na Rádio Tupi de São Paulo, foi um estágio que eu fui muito bem. Eu escrevi um jornal de domingo, de 1 hora, na Rádio Tupi, fui redator do grande jornal Falar Tupi ainda, e tive um tempo na Folha de São Paulo também, levado pelo meu professor Emílio Nogueira, que logo depois do Aldário Dantas, que seguramente meu amigo, um dos jornalistas mais importantes do Brasil, que enfrentou a ditadura em São Paulo, né, com a morte do Herzog, logo depois da saída do Aldário do sindicato, esse meu professor, Emílio Nogueira, assumiu, e ele me levou então para fazer estágio na Folha. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tive excelentes professores. Eu sou apaixonado pelos professores que tive na faculdade. Foram muito importantes na minha formação, na formação do meu caráter, da ética profissional. Eu fui muito bem formado. Os seus alunos, eles também comentam serem apaixonados pela sua figura como professor. Muito obrigado. Como é que era assim, a metodologia preparada, a forma como você escolhia o método de dar as suas aulas? O que tinha de tão temperado nessas suas aulas? Não, primeiro que eu nunca preparei uma aula na vida. Né? A única vez que eu preparei uma aula não deu certo. Então, assim, bom, eu sou um fracasso nesse negócio, não vou servir para professor se tiver que preparar a aula. Então, eu adotei uma metodologia totalmente diferente, que não tem prova, o aluno não faz prova, ele tem que aprender tem que aprender a escrever, desenvolver os talentos. Aliás, não ensina a escrever. A pessoa já tem que vir com essa capacidade. O que eu faço é moldar essa pessoa para o estilo jornalístico, que é outra coisa. E a minha aula é divertida porque, como eu não faço chamada e prendo a atenção do aluno pelo conteúdo, não fico de bedel, né, e gosto de fazer o aluno crescer. O aluno, ele chega na universidade, ele vem daquela visão do colégio, né? O pai, que hora chegou, que hora saiu, para onde está. A universidade é outra coisa. E aqui, então, você tem que quebrar a castanha mesmo. E às vezes, quebrar a castanha dói, né? E tem um professor que vai fazer isso, eu acho que é uma coisa, para mim, me colocaram lá, porque eu tenho esse jeito, né? Mas nunca magoei ninguém, pelo contrário, sempre fui amigo dos meus alunos, nunca deixei ninguém magoado. E eu era um professor duro, né? De exigir essas coisas. Mas a minha metodologia é a seguinte: apertava no começo, depois afrouxava no fim, né? Porque você dá o susto para o camarada sentir o que é a profissão. Depois você relaxa para ver se ele aceitou a incorporar aquele espírito
do jornalismo, né? Agostinho, falando nessa questão da sala de aula, você algumas vezes rasgava os textos, né, dos seus alunos, e mesmo assim, mesmo essas pessoas que passaram por essa situação, te amam e continuam te amando. A que você explica isso? Rapaz, é o sofrimento masoquista, porque realmente era uma diversão. Eu me lembro de alguns alunos que diziam, fulano, olha aqui seu texto, vai para lá do lixo. O texto para lá do lixo. Então, era um sofrimento danado. Mas também, por exemplo, é o seguinte, ó, o aluno ele vai crescer. Então, esse negócio de você dar um 3,5, depois somar mais 9, para dar 9 mais 3 dá 12, né? Divide isso por 2, não é isso. O aluno, ninguém é média de média. O aluno é um crescendo. Então, você dá uma nota de 2, 3 no começo, e depois ele vai lá na frente e vai tirar um 10. Porque ele vai crescer, ele vai amadurecer. O sofrimento tem que fazer ele amadurecer. Então, quando ele amadurece e chega no 9 ou no 10, o 3 é apenas a escada que ele começou. Então, o professor não tem que somar 3 mais 9. Ele é o 9, ele já não é mais o 3. Essa é a metodologia, quer dizer, o ensino tem que pensar nisso. Essa questão de grande reprovação do ensino, na escola média, né, no ensino médio e tal, é porque os caras não raciocinam, que a criança ela vai progredindo. Se você faz isso, e você vai vendo que ela vai progredindo, e vai enaltecendo esse crescimento, ela melhora. Então, isso na faculdade é importante também. E é uma coisa que eu adotei, pessoalmente, não aprendi com ninguém, foi meu instinto, né, que me levou a isso. Deu certo, porque eu sempre valorizei o aluno como um todo, ele não é só aluno da minha disciplina. Eu sempre fui preocupado em dar trabalhos que não coincidissem com o período de provas de outras disciplinas. Eu perguntava, vamos marcar para dia tal, dá certo? Dá. Se não der, procura outra data, porque o aluno tem outros compromissos, né? Você não é o único professor dele, você é um dos professores. Então, você tem que balancear essa sua exigência com a formação total do aluno. Eu tive uma aluna que ela me deixou fascinado. Ela foi minha aluna durante 6 meses, terminou, fez todas as disciplinas, tive as melhores notas, chegou para mim e disse, olha, professor, meu último trabalho, muito obrigado, eu vou estudar medicina. Por quê? Porque eu descobri que não tenho vocação para o jornalismo, agradeço isso ao senhor. E foi muito digna. Ela fez minha disciplina toda, nunca reclamou de nada. Eu achei assim uma coisa tão elegante da ponto de vista dela. Disse, não, isso foi muito importante na minha vida, porque me deu o norte. E descobri aqui coisas que eu não pensava. Então, você didaticamente, você pode levar a pessoa a descobrir o avesso dela, né? E acho que essa é a riqueza de quem ensina, né? O senhor é uma pessoa muito prática que via a sala de aula como lugar prático também, de não preparar aulas até. Você acha que o jornalismo se aprende na prática ou a universidade é um formador de profissionais? A universidade ainda? É importante para construir o conteúdo. A universidade te dá uma possibilidade de você ter uma visão universal, por isso não na universidade. Você vê muitas coisas que você não imagina que existam. Cinema, teatro, música, gastronomia, né? Esse curso nosso aqui e tal. Do ICA, Instituto de Cultura e Arte. Então, esse mundo, se você ficar sozinho, você não vai ter oportunidade de ver isso. Então, a universidade, ela te estimula a pensar, a refletir. Agora, quando você vai para o campo do exercício profissional, aí a prática é fundamental. Então, é mais ou menos como um médico. O médico tem muita teoria, mas na hora que ele vai fazer a cirurgia, ele tem que saber onde vai cortar e onde vai costurar. Então, o jornalista tem que aprender a cortar e saber costurar. Né? Então, o jornalismo exige esse conhecimento da prática, sim. E angulando isso para o lado do diploma, que é que o senhor pensa da exigência de um diploma para o jornalista? Por mais que você defenda a necessidade de diploma, essa é uma coisa hoje que as próprias tecnologias estão destruindo. Hoje, qualquer um de nós é um potencial jornalista. Né? Aquela morte do Bin Laden, quando os americanos mataram o Bin Laden no Paquistão, o maior jornalista da época era um engenheiro que estava lá e viu e jogou na internet a notícia de que ele estava vendo um assalto de tropas americanas, né? Helicópteros que estavam matando lá o Bin Laden. Então, esse foi o cara do dia. Então, nós estamos vivendo uma época que por que você vai ter diploma para poder se expressar? Agora, isso não quer dizer que você dispense o conhecimento de nível superior. Você pode estudar medicina, você pode estudar direito, e com esse conhecimento, você contribuir para ter uma informação bem apurada. Então, essa questão do diploma é uma questão que está é uma categoria que está em modificação. Você não pode lutar contra o mundo que está evoluindo. Então,
nós temos que pensar na formação do jornalista com nível superior, mas numa nova perspectiva profissional. Antes de encerrar a edição do UFC Entrevista de hoje, temos mais 2 depoimentos de pessoas que conviveram com o Agostinho, seus ex-alunos Demetri Túlio e Cláudio Ribeiro. Está naquela fase daquela primeira dúvida, rapaz, a gente vai seguir a nossa profissão, a gente vai seguir ou não, vale a pena, estão pagando bem, será que é o que eu gosto? O Agostinho é o cara que lhe injeta o sangue do jornalismo. E das lembranças que eu mais tenho dele, de sala de aula, é o Agostinho contando as peripécias dele como jornalista, como conseguiu chegar a uma entrevista com o Roberto Carlos. Às vezes não precisava nem da teoria, né? A prática dele, a prática do modo como ele colhia as informações, como ele ia atrás da notícia, isso era que me empolgava dentro da sala de aula. Teve a época da greve de 89, uma greve gigante que teve em 89 no segundo semestre. Nós trabalhamos numa agência de notícias dentro da faculdade. Foi um negócio muito bacana. 89, 90, agora eu vou falhar aqui o ano. Sim, como ele é um jornalista, ele é muito mais velho do que eu, logicamente, eu fui aluno dele, certo? Eu sentia ele meio pai ali dos alunos, não paternalista, mas um pai. E ele tem vários filhos na faculdade, na universidade. Eu acho que isso é bacana de dizer. E a gente ia tomar uma. E a gente terminava a aula, ia ali, conversar, jogar sinuca, brincar, bebericar alguma coisa. E o dinheiro acabava e tinha um Agostinho ali, de repente se oferecia para pagar mais uma e conversar mais coisa. E a mesa ficar mais interessante. Ali era mais aula e a gente não se incomodava. Era isso que o Agostinho fazia com a gente, ele estimulava a gente a ouvir. Toda vida que eu vou contar uma história, eu me lembro muito do Agostinho. Um abraço grande, Agostinho. Obrigado, muito obrigado mesmo. Comovente. Professor Agostinho. Quero me matar do coração. Isso é sacanagem. Que aprendizado que o senhor leva de 25 anos como professor da universidade? Olha, todo mundo devia ter essa experiência, porque eu, pelo menos, sou um cara bem resolvido, né? Eu sempre fui muito querido pelos meus alunos e sempre gostei demais dos meus alunos, sempre gostei de dar aula. Para mim nunca foi cansativo dar aula, né? Eu não gosto de corrigir prova, de ir para reunião do departamento, né? É melhor você ir para o enterro do que para a reunião do departamento, que é uma coisa terrível, né? Mas, fora isso, dar aula é uma coisa muito gostosa. Na universidade, você convive com jovens, né? Todo dia tem novidade, o jovem traz aquele vigor, né? Então, isso é muito sadio, muito gostoso mesmo. Eu às vezes tenho saudade da sala de aula, mas é uma saudade boa. Eu larguei, quando eu deixei de dar aula, eu fiz como o Pelé. Você tem que se aposentar no auge, né? Quer dizer, você ainda pode jogar qualquer partida se lhe chamarem. Porque eu fiquei com medo, bom, você vai envelhecer e aí você vai ficando cara defasado, né? Porque eu não vou acompanhar, não tenho interesse em acompanhar esse negócio de mídia, de sucesso, coisa. Então, assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou acabar ficando um cara que os alunos dizem, esse cara já morreu e não sabe, né? Então eu saí num momento que eu estava bom na minha profissão, de professor, então dei uma de Pelé, saí num momento bom. Né? Pelé deixou essa lição para mim. Encerramos aqui o programa. Espero que todos e todas tenham gostado da edição do UFC Entrevista de hoje. Agradeço a vinda do professor Agostinho Gorson. Um muito obrigado em nome de toda a equipe do Laboratório de Telejornalismo. Até mais. Aí vira para ele, fica conversando com ele um pouquinho. Tranquilo, todo mundo conversando um pouquinho aí com o Agostinho. Certo, fazer uma hora, a né? gente botar a legenda. Não saiam do lugar que eu vou já tirar o microfone. Chamando, eu venho. Esperava algum dos depoimentos de hoje? Não, da minha mulher não esperava nunca. Porque ela entrou nessa história aí. Eu e a Carol fomos atrás dela lá. Atenção, silêncio. Vocês sabem o que é silêncio? Gravando, Vitor. Controle emocional, vamos? Pera, foi a Duda. Tranquilo, eu sei. Duda, cara séria, tá bom? Valendo, gravando.
Encerramos aqui o programa. Espero que todos e todas tenham gostado da edição do UFC Entrevista de hoje. Agradeço a vinda do professor Agostinho Gorson. Um muito obrigado em nome de toda a equipe do Laboratório de Telejornalismo. Até mais. Aí vira para ele, fica conversando com ele um pouquinho. Pronto. Atenção, silêncio. Silêncio. Gravando Ari. Agostinho, e sobre a vontade de queimar a ponta dos dedos nas chamas da eternidade? Faz a pergunta, quando terminar a pergunta, aí tu desce devagarinho o microfone, vai. É isso aí, cara. Foi perfeito. Eu posso até cortar essa daí, mas vai. Agostinho, e sobre a vontade de queimar a ponta dos dedos nas chamas da eternidade? Desculpa. Vai, sem cortar. Agostinho, e sobre a vontade de queimar a ponta dos dedos nas chamas da eternidade? Maravilhoso. Vamos para frente. Agora é o Dr. Vitor. Isso. Pergunta. Agostinho, e se você pudesse voltar no tempo, casaria de novo com a dona Núzia? Como é estar casado com a mesma mulher há 36 anos? De novo, com mais naturalidade. Vai lá, ele tá bem aí. Vai, relaxa, vai. Tranquilo. Vai, gravando. E Agostinho, se você pudesse voltar no tempo, você casaria de novo com a dona Núzia? Como é estar casado com a mesma mulher há 36 anos? Perfeito, meu chapa. Parabéns. 60, 70, até o final dos anos 90, você tinha um embate com o patronato muito forte, porque era resquício também da ditadura militar.